Estávamos nos ocupando nesse momento um espaço precioso demais para aqueles que procuram entregar suas vidas nas mãos de Deus. E nos foi feito esse convite pelo pastor, o qual nós recebemos e aceitamos prontamente, porque acreditamos que, assim como Deus tem agido em nossas vidas, Ele quer que nós devolvemos a Ele, não somente através do dízimo, como foi feito aqui, mas através das nossas vidas, através do nosso trabalho, através do dom que Ele tem nos dado. Então, eu convido os irmãos para que neste momento nós estejamos colocando os nossos corações nas mãos de Deus, para que Ele fale a cada um de nós, através de nós, e que possamos, todos nós, entender aquilo que Deus tem preparado para nós nesta manhã. Eu convido nós irmãos para que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 1, nós estaremos lendo o versículo de número 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quando receberam, eu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os irmãos podem se assentar. Ao lermos a palavra de Deus, principalmente em seus evangelhos, nós aprendemos com Jesus que em muitas de suas pregações ele se utilizava do artifício de contar parábolas e depois fazer paralelos, comparações com aquela parábola que ele tinha contado. E nós vamos nesta manhã usar também desse artifício. Parábola era, na realidade, uma história que Jesus contava e que muitas vezes, na sua maioria, não era uma história feliz. Né? A parábola que nós estamos contando agora é uma experiência verdadeira que nós vivemos há coisa de 10, 11 anos atrás com o nosso filho, Felipe. E nós estaremos, com a orientação de Deus, logo após essa experiência, tratar um paralelo, uma comparação entre aquilo que aconteceu entre eu e o Felipe e aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje e todos os nossos filhos e hoje. Pois bem, Felipe, como a maioria das crianças, era muito agitado, gostava muito de correr, né, pela rua. E ele tinha a mania de, quando a gente ia para o shopping, eu e a Kate, a Vitória nessa época ainda não andava ainda, ainda era da escola ainda, ela largava o Felipe e dizia que ele ficava pelos corredores do shopping, na rua, e a gente sempre muito preocupado, naquela preocupação de pai e mãe, para que ele não se afastasse mais, não se perdesse da gente, né? E de repente uma pessoa até o abraço bonito, né, como é até hoje, né, filho? E a gente sempre falava para ele: filho, não pode, muita parte do bairro, você pode se perder. E a gente cansou de explicar isso para ele, mas só com palavras não teve jeito. Pois bem, um belo dia, nós fomos a Botafogo, um bairro aqui no Rio de Janeiro, só eu e ele, né, e em determinado momento, numa rua que nós estávamos lá em Botafogo, uma rua completamente deserta, sem movimento de carro, eu tinha essa preocupação. Eu larguei a mão dele e ele se pegou na frente, saiu correndo, não ensinava. Eu falei: é hoje que eu vou dar um tiro dele. Ele tinha uns 5 anos de idade, 5, 6 anos. E eu me escondi e fiquei olhando ele, né? Não permite vir. Quando ele viu que ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, cadê meu pai? Sumiu.
Aí ele procura dali, não me achava de jeito nenhum, que eu estou aqui, e eu olhando dali, né? Meu coração apertado demais. Aí eu falei, não vou ceder, vou deixar. Ele sentou no chão, no meio do fim da rua, e começou a chorar. E eu estou quase chorando. E ele chorava de lá, e eu chorava daqui, né? Coração apertado demais. Eu disse, não vou sair daqui, vou deixar ele chorando não tempo. E deixei ele 5 minutos lá chorando, lá sentado no chão chorando. Depois de 5 minutos, eu cheguei perto dele, ele me abraçou de uma forma como nunca tinha abraçado antes. E eu falei para ele, você não pode se afastar do pai, porque senão você vai se perder na gente. E a partir daí, desde dia, ele nunca mais correu. Às vezes até esquecia dar uma corrida, ele lembrava do que tinha acontecido, olhava para cá e voltava logo, aberto da gente. E a coisa funcionou tão bem, meus irmãos, que eu vou confessar uma coisa, não sei se ele vai gostar disso, não, filho. Ele está mais todo de vez quando a gente está andando ali em Madureira, quando eu vejo que está ele segurando a minha mão. Aí eu sei que fala agora, você está com o homem já, cara, tudo bem, não se veste aqui, mas não precisa segurar a minha mão não, cara. Né? Porque aquilo que ficou gravado na mente dele, né? Ele nunca mais fez isso. Pois bem, o que somos nós para Deus, se não filhos, adotados pelo seu amor? De repente, vocês todos aqui sabem, eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso, porque eles sabem disso desde cedo, tanto eles quanto a história, e os nossos 2 filhos são adotados. Mas isso não diminui nada o amor que eu sinto por eles. E digo mais, se Deus operasse um milagre hoje, e fazer com que eu e a gente tivesse um filho natural, vindo da cá, vindo do sangue, eu não seria capaz de amá-lo mais do que eu amo eles hoje. Porque eu creio que o amor extremo que um homem pode ter por seu filho, o levaria a ser capaz de entregar a sua própria vida por ele. E eu digo de coração, meus irmãos, eu seria capaz de entregar a minha vida pela vida dos meus filhos. E como eu falei, traçando um paralelo, a gente já pôs uma diferença aqui agora nesse momento. Eu seria capaz de entregar a minha vida pelos meus filhos. Mas Deus entregou a vida do seu filho por aqueles que caçoavam, por aqueles que o desprezaram e o desprezam ainda hoje. E outra coisa, embora no Egito de nascimento do Felipe da Vitória não pode ir lá e eles são adotivos, eu me lembro disso, porque a minha mente não permite que eu esqueça. Mas como eu já frisei, não diminui nada o amor que eu sinto por eles. E a diferença entre o amor, entre a minha consciência dessa adoção pelos meus filhos, é que Deus, a partir do momento que Ele nos resgata para ser seu filho, Ele não se lembra mais que nós somos adotados. E é a própria palavra dele que diz isso, que o nosso passado foi lançado no mar de esquecimento e Ele não se lembra mais. Ou seja, nós somos apenas filhos de Deus. Filhos de Deus. Não filhos adotivos, filhos de Deus. E Deus tem por nós um amor tão grande, tão imenso, que a gente não consegue encontrar palavras para definir isso. Como é o amor que eu sinto pelo meu filho. Eu o amo. Mas Deus me ama muito mais do que isso. Deus me ama muito mais do que isso. E aquilo que eu fiz com o Felipe lá no passado, lá 10 anos atrás, pode levantar tempo, lá 10 anos atrás, pode parecer loucura, pode parecer em alguns momentos, pô, esse cara não tem coração, lavou o filho no meio da rua, depois de ficar chorando, né? Mas tinha um propósito no meu coração, eu tinha um propósito para aquilo e consegui alcançar. E assim também, muitas vezes, a relação que existe entre nós e Deus. Eu creio, meus irmãos, que Deus está o tempo todo olhando por nós. E todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, sejam
aos nossos olhos, eu gosto sempre de frisar isso, aos nossos olhos, pode parecer ruim, tudo é vontade ou, pelo menos, permissão de Deus, para que nós aprendamos alguma coisa com isso. Nós somos, como diz a palavra de Deus, propriedades exclusivas de Deus, comprados na cruz pelo sangue de Cristo, um preço que não se pode pagar. Então, lá em Jó, quando Satanás chega diante de Deus e pergunta para ele se ele poderia tocar em Jó, é assim também em nossa vida, meu irmão. Ninguém pode tocar em nós se não for permissão de Deus. Ou seja, quando nós estamos passando por algum problema, tem a permissão de Deus. Porque muitas vezes nós não temos a resposta no momento, mas lá na frente nós vamos descobrir. Há 10 anos atrás, quando ele deixou o filho chorando, provavelmente ele não entendeu nada, mas hoje ele entende. E muitas vezes, no novo paralelo, nós nos comportamos como crianças diante de Deus. Nós pensamos que somos firmes, somos fortes, somos grandes, que trabalhamos na casa de Deus, que cantamos louvores, que pregamos, que fazemos trabalho de diácono, fazemos trabalho de zeladoria, enfim, nós estamos preparados. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus por causa disso. Como o Felipe se afastava de nós. E aí Deus muitas vezes permite que nós sentemos e choremos, para que nós ativemos em nossos corações o sentimento de que somos totalmente dependentes dele. E aí nós voltamos ao aprisco. Então, nós descobrimos que aqueles problemas que passaram nas nossas vidas eram apenas para nos ensinar. E detalhe, esses problemas não são maiores do que o nosso Deus. O problema que o Felipe estava passando ali naquele momento não era maior do que a capacidade que eu tinha de rapidamente chegar até ele para fazer com que ele parasse de chorar, como ele parou depois que eu cheguei. E é assim também. Deus permite que nós passemos por algum problema, mas ele é muito maior do que esse problema. E se nós confiamos nisso, se nós acreditamos nisso, ele só vai deixar a gente passar por essa dificuldade, por esse problema, até o momento certo que ele tem preparado para a gente. E ele conhece as nossas limitações. Ele não dá um filho maior do que o cobertor. Então, meus irmãos, nós temos que saber que o nosso Deus, ele está presente em nossas vidas em todo momento. Porque nós somos filhos de Deus, e como Pai que Ele é, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. E o que nós precisamos fazer é entender, é sentir, é viver, é estar buscando a sua proteção, é estar buscando entendimento, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós temos falado apenas, até agora, de problemas. E a nossa vida não é feita só de problemas. Não é verdade? Quantas vitórias não tem sentido? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Quantas coisas boas Deus tem feito por nós? E até hoje, como o Pai celestial conosco, muitas vezes não pedimos. Ele não gosta muito, né? A hora ele fica bravo, pra caramba, reclama, mas logo depois ele entende que o que nós dizemos não para ele é porque buscamos o melhor para ele. Como homens que somos, muitas vezes nós erramos, mesmo sendo pais, mesmo tendo a experiência que nós temos, e eu falo isso para ele. Mas nós tentamos fazer o melhor.
Já o nosso Deus, não. Nosso Deus, ele é Deus e ele não é. Então, toda vez que ele diz não para a gente, é porque com certeza ele tem o melhor para nós. E, como eu estava dizendo, quantas são as bênçãos que Deus tem dado para nós? Tudo aquilo que o Felipe tem até agora, ele tem conseguido de mim e da dele. E o sertão de amor, de cuidado, de carinho, e procurando sempre fazer o melhor para ele. E depois que tem aquele momento de braveza dele, ele reconhece, vem até nós, e nos abraça, nos beija, diz para a gente que nos ama, e nós acreditamos nisso, porque nós vivemos isso, nós sentimos isso. E como tem sido nosso relacionamento com Deus, quando ele diz não para nós? Nós ficamos bravos por muito tempo, por pouco tempo, ou não ficamos bravos, aceitamos logo as orientações de Deus, aceitamos logo a sua negativa, sabendo que ele tem o melhor para nós. Tem que ser assim, meu irmão. É difícil, sim, é difícil, mas tem que ser. Porque, como eu disse, eu faço, mas Deus não. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui agora. Quem teve esse presente no ano novo e ouviu o testemunho que nós temos, eu não vou repetir, apenas eu falei que no início do início do testemunho eu falei que a maioria das pessoas que sabem que eu trabalho como motorista, e fico viajando aí pelas estradas delas, muitas vezes muito perigosas. Como essa semana mesmo eu tive a vez de Teresópolis, e na volta estava chovendo, barbaridade, a descida da serra ali, meio poeiro, que eu não consegui enxergar a Andréia ali, da mãe era meio poeiro, mas nós chegamos até aqui embaixo, a usuária que estava no banco de trás, eu comentei com ela estava com medo, ela não ficava pensando assim, seu Vladimir, o senhor está legal? Eu falei, estou bem, o senhor está com sono, não está cansado? Eu falei, não, eu estou legal, estou tranquilo, a gente vai descer uma rua aqui devagarinho, E a gente tinha certeza que além de tudo isso, além da nossa capacidade física, nós tínhamos um Deus nos guardando, E tem sido assim ao longo de 3 anos que eu trabalho como motorista nessa empresa, E há quase 20 anos trabalho como motorista. Cada dia é um livramento diferente que eu tenho dado. E eu sei que tem sido assim na sua vida também, meu irmão. Onde você tem passado, onde você tem andado, às vezes você nem vê, mas onde Deus está acampado ao seu redor, te livrando, te guardando. Então, o que eu gostaria de dizer, de fortalecer em nossos corações nesta manhã, é que, quando ouvimos não de Deus, nos alegremos com isso também, meus irmãos. Porque o não de Deus, para nós, é sim. É o contrário. Porque quando ele diz não, vai por aí, é porque ele sabe que ali na frente tem alguma armadilha de morte te esperando. Ele quer que você vá por aqui. Mesmo que esse caminho seja mais estreito, seja mais espinhoso, ele sabe que por aqui você vai chegar no seu destino. E por ali não. No meu trabalho, muitas vezes, como eu conheço um pouquinho do Rio de Janeiro, eu dificilmente eu vejo da cidade para cá pela Avenida Brasil, que é o caminho mais curto. Da Avenida Brasil até na minha casa são 20 quilômetros. Normalmente eu volto para chegar em casa 26, 27, mas eu chego em casa muito antes do seu viajar pela Avenida Brasil. Porque eu saio tacando um monte de buraco, um monte de erro, para poder precisar da família. E chego em casa antes. Então, às vezes eu penso que indo por aqui vai ser o melhor para nós. É o caminho mais curto, é o caminho mais arborizado, é o caminho mais largo, tem as melhores coisas, mas também tem um acidente. E Deus não quer que você passe por ali, porque você pode acabar se envolvendo nisso também. Ele quer que você passe por aqui, pelo caminho mais estreito, pela rua mais esburacada, porque ele sabe que por aqui você não vai encontrar maiores problemas, porque esse você vai tirar do seu destino. Esse é o nosso relacionamento com Deus, irmão. Ele é o nosso Pai celeste.
ele vê lá na frente. Os nossos olhos enxergam só até agora. Nem que ele não sei o lugar que quer. Mas ele sabe. Então, assim como muitas vezes eu digo não feliz, muitas vezes eu deixo ele chorar para que ele aprenda alguma coisa, muitas vezes eu também permito que nós choremos, permite que nós sentemos e tenhamos em nossos corações, como eu falei, ratificar esse sentimento, que somos completamente dependentes de Deus. Aquele que está de pé, cuide para o nosso Pai. A oração do justo pode muito ter seu defeito. Então nós pegamos sempre, orando a Deus, pedindo a Ele sabedoria, para ouvirmos o não e entender que o não dele é sim para as nossas vidas. Não descansemos com Deus, não, porque Ele é o nosso Pai e Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Amém? Gostaria de convidar a Deus para se colocar de pé, estaremos orando.